Olá pessoal, mais uma vez, saudações a todos, espero que estejam todos bem seguros. Esse vídeo é referente a 28 de maio de 2020 e é um material simples, adicional, sendo o conteúdo principal, material em vídeo opcional, né? O material principal é em PDF e no livro de referência da disciplina, no qual a gente está seguindo aqui o livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística, da editora Livraria da Física. Eu sigo a primeira edição que é a que eu tenho. E vale lembrar, antes de começar, que eu estou à disposição por Google Classroom, por e-mail e por Google Meet. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho de processos infinitesimais quase estáticos para terminar de estabelecer as nossas relações entre a mecânica estatística e a termodinâmica, mais um complemento. A gente finaliza no conteúdo seguinte, então começa a partir para as aplicações e rever o ensemble canônico, só que de maneira aplicada. Bom, se não estou enganado, em nossa primeira ou na segunda aula presencial, eu acredito que foi na primeira, a gente definiu um processo quase estático, empregando o que eu falei que era uma revisão dos termos da termodinâmica e que a gente acabou para desenvolver tal conteúdo utilizando o livro do Huang, Statistical Mechanics, por ele ter algumas definições fantásticas, né, muito precisas e muito bem escritas. Lá naquela aula a gente mencionou, que eu estou extraindo o texto na íntegra do Huang, que uma transformação termodinâmica é uma mudança de estado. Se o estado inicial é um estado de equilíbrio, a transformação ela pode ser conduzida por mudanças na condição externa do sistema. A transformação ela é quase estática se as condições externas variam tão lentamente que em qualquer instante o sistema está aproximadamente em equilíbrio. Ela é reversível se a transformação retorna sua história, né, sua evolução no tempo, quando a condição externa retorna à sua evolução no tempo, a sua história no tempo. Aqui, tradução direta, livre do inglês. Espero que tenha ficado claro. Aqui, eu volto a mencionar, eu sei que vários dos que estão na turma fizeram o curso de introdução à termodinâmica comigo. E lá no curso de termodinâmica, que quem não fez pode rever esses conceitos no livro do Kahlen, ele fala sobre o processo quase estático e essa coisa do que é tão lentamente, né? Que é tipo, a ideia da gente ter um processo quase estático é que a gente consiga mapear o caminho num diagrama de fase, né, pelo qual o sistema evoluiu. Essa que é o nosso interesse aqui. E você vai se perguntar, mas lento quanto? Eu vou fazer um processo que vai demorar o quê? 2 bilhões de anos e tudo mais? Aqui vale a pena lembrar que a gente vai estar relacionando esse tempo com o tempo de relaxação do sistema, né? Então, eu lembro que a gente fez uma discussão, quem fez o curso comigo fez uma discussão bastante longa, eu acabei utilizando um pouco mais de 2 horas nessa discussão, para a gente conseguir estabelecer as relações, ou seja, o que eu quero colocar aqui é que o conteúdo de interesse é esse conteúdo do tempo de relaxação. Ou seja, se você faz
um processo num tempo muito menor do que o tempo de relaxação, o tempo de acomodação do sistema, o sistema vai sentir como se ele tivesse, de certa forma, sempre naquela posição de equilíbrio, e a evolução ao longo dessa condição é a situação onde a gente trata um processo quase estático. E claro que agora fica claro acredito que fica claro para todo mundo que o que a gente está tentando buscar é a relação de reversibilidade e de reversibilidade desses processos. Então vamos seguir. Se a gente considerar um processo quase estático ou infinitesimal, em que o A, devido à sua interação com o sistema A', vamos lembrar que a gente continua trabalhando com aquele modelo de sistema isolado, que eu não coloquei a figurinha aqui, mas é aquela caixinha, né? O sistema A acoplado ao sistema A', formando o sistema isolado A0. E aí a gente vai dizer, então, que a gente está considerando que o processo quase estático acontecendo nessa interação passa por uma sucessão de estados de equilíbrio que estão especificados por U, V e N para um novo estado de equilíbrio especificado por U mais DU, V mais DV e N mais DN. E essa variação de entropia nesse processo infinitesimal, ele vai acabar sendo representado pela expressão que a gente acabou, de certa forma, colocando anteriormente, né, de uma maneira um pouco mais simples, mas que vai ser a nossa variação de ds du de V e N em relação a du, mais ds dv com U e N fixo em relação a dv, com ds dn com Vn fixo, o U e V fixo em relação a dn, e que diretamente nos faz relacionar com a relação fundamental da termodinâmica, né? du é igual a Tds menos Pdv mais μdn. E lembrando lá que eu já mencionei 2 vezes, então acredito que vocês já acabaram dando uma olhada nesse conteúdo de força generalizada, que esse resultado para o trabalho mecânico ele vai acabar sendo generalizado para qualquer número de parâmetros externos que a gente queira usar, x1, x2, x3, xn, definindo o que é uma força generalizada, né, o meu xi, conjugado com o parâmetro xi minúsculo, que é o que a gente apresenta nessa relação 3, a equação 3 aí, que é a forma geral da equação de estado, no formalismo do ensemble canônico. Então, a gente obtém assim de uma forma um pouco mais geral, né, usando essa força conjugada, o que é a relação fundamental da termodinâmica, né, du igual a Tds menos a soma, né, dessas forças conjugadas. Aqui está correto. E se o processo for reversível, a gente pode identificar que o segundo termo depois da igualdade, que é o trabalho realizado pelo sistema, ele teve uma variação infinitesimal dos parâmetros externos. Bom, se a gente, então o que a gente está colocando aqui é para processo quase estático. Mas vamos supor que eu não faça um processo quase estático, e se eu não fizer um processo quase estático, eu não consigo mapear o caminho pelo qual eu estou fazendo a minha evolução, né, do sistema ao longo de um diagrama de fase ou de uma função termodinâmica aqui, né? Ou seja, se eu fizer uma variação muito rápida no meu sistema, uma variação com tempo menor que o tempo de relaxação, maior do que o tempo de relaxação do meu sistema,
Eu vou acabar induzindo transições entre níveis de energia de maneira a ter um processo que é irreversível. Se o processo for reversível, a gente pode identificar TDS como uma troca de calor. E se o processo for irreversível, a gente tem esse dq infinitesimal. Aqui eu não consegui colocar o símbolo correto, mas é aquele Dzinho com o cortezinho, menor do que TDS, porque parte do trabalho gerou entropia no processo irreversível. E a gente pode escrever que dq é menor ou igual a TDS para transformações quase estáticas infinitesimais, da onde a igualdade vai se referir a processos reversíveis. Então, quando a parede do sistema vai permitir troca e os parâmetros externos que atuam no sistema não variam, a variação da energia ela deve ser exclusivamente por conta das trocas de calor, ou seja, da interação térmica do meu sistema. Bom, vamos pensar então um pouco no que deve ser as condições gerais de equilíbrio do meu sistema e formalizar assim o meu sistema isolado. Então aqui a gente vai resumir algumas ideias. Então, uma delas é que com variações suficientemente lentas nos parâmetros externos, ou seja, menores que o meu tempo de relaxação, nós vamos ter processos quase estáticos, infinitesimais, que vão ser definidos pela sucessão de estados de equilíbrio, nos quais o sistema está representado por um ensemble microcanônico, no nosso caso de estudo aqui. Bom, uma das coisas que vocês devem se perguntar é por que a gente está trabalhando com microcanônico nesse caso para fazer, vai valer isso aqui para canônico, para gran canônico? Vai valer, mas na hora que a gente trabalha isso com microcanônico, a gente tem um controle maior do sistema, porque a gente consegue trabalhar diretamente a relação de entropia com o número de microestados do meu sistema. Lembra que eu falei que aquela fórmula de Boltzmann, ela é a definição de entropia no formalismo do ensemble microcanônico. Nós vamos ver que quando a gente estiver trabalhando com o ensemble canônico, existe uma mudançazinha nessa expressão, a gente vai acabar definindo a entropia de uma outra forma. Bom, vamos seguir. Os sistemas que constituem o ensemble, eles estão uniformemente distribuídos. Então, se o número de estados não varia, né? Se eu não vario o meu ômega final, né? Meu ômega final é igual ao meu ômega inicial, pela fórmula de Boltzmann, que diz que a entropia é igual a KBln de ômega, se eu não vario ômega, então a entropia do meu sistema não varia. Então, se eu restaurar as condições iniciais de uma maneira bem devagar, ou seja, por processos lentos em relação ao tempo de relaxação do meu sistema, isso não deve interferir na ocupação de estados. Eu devo continuar ocupando os mesmos estados e esse processo deve ser reversível. Todavia, se eu tenho uma variação nos processos, nos parâmetros externos, que acarreta num processo espontâneo, é bem possível que eu acabe tendo uma alteração de valor do meu ômega para o meu ômega do meu ômega para o meu ômega final, ômega inicial para o ômega final. E assim eu devo gerar novos estados. Aqui vale a pena eu dar um exemplozinho, mencionar o caso de expansão livre, porque quase sempre é onde acaba tendo um problema.
O que eu quero dizer? Expansão livre é aquela situação onde a gente tem um gás confinado em uma câmara, né? Separada, quase sempre é um pistão que tem aí, algo que separa. E aí o que a gente faz é aumentar o volume pela remoção da parede que divide essa câmara. E o que a gente normalmente ilustra nessa expansão livre, normalmente quando a gente olha isso nos livros de termodinâmica, a gente trata gás ideal e o que a gente faz é ter vácuo no outro lado da câmara. Então, vamos imaginar duas câmaras separadas por uma parede impermeável, não passa partícula aí. E aí o que a gente vai fazer é remover de uma vez, instantaneamente, esse anteparo e vai deixar o gás expandir livremente. Nesse caso, a pergunta que se faz é o seguinte: eu estou gerando novos estados? Não estou gerando novos estados nesse caso, porque é só um processo de ocupação, ou seja, o meu gás ele não realiza trabalho em cima de ninguém. Como que a gente sabe isso? Em geral, a gente usa aquela questão de perguntar: realizou trabalho sobre quem? E aí a gente não consegue realizar trabalho sobre o vácuo, né? O vácuo seria a ausência de matéria, a ausência de qualquer coisa, só espaço sem algo ocupando. Por outro lado, vale a pena pensar que esse é um problema para gás ideal. Ou seja, quando a gente começa a trabalhar com gás real a gente tem algumas interações, né? No gás real, e isso faz com que essas interações possam acabar gerando novos estados, ok? Pois aí, se o pessoal quiser seguir nessa discussão um pouco mais, porque às vezes é algo que foi amplamente discutido em termodinâmica, e aí eu entendo que todo mundo entende muito bem e não precisa ser tão discutido aqui, mas caso queiram, a gente pode marcar, como já marcamos algumas vezes, um encontro aí no Google Meet e ficar discutindo essas coisas, bolar algumas ideias mentais, experimentos mentais. Se quiser, a gente pode até usar aqueles simuladores do PATT para fazer alguns experimentos, brincar com isso. Bom, vamos seguir. Essa variação, então, a gente está fazendo um processo espontâneo, está entendendo que deve haver uma variação no número de microestados acessíveis. Essa variação no número de microestados acessíveis vai levar a uma nova condição de equilíbrio desse processo espontâneo, onde a gente pode usar a fórmula de Boltzmann, então, né? Então, entender que a variação da entropia deve ser a entropia final menos a entropia inicial. A entropia final, ela é a gente vai acabar escrevendo ela aqui pela fórmula de Boltzmann, né, como KB ln de ômega. Então a gente vai acabar tendo aqui, KB vai ficar em evidência, vai subtrair esses caras aqui os ômegas do ln, vai ficar KB ln de ômega final menos ômega inicial, sendo que o ômega final é maior do que o ômega inicial, então esse valor é maior que 1. Ou seja, essa entropia aqui deve ser maior que zero. Essa variação de entropia deve ser maior que zero. Perceba que nesse caso, se você restaurar os vínculos do sistema, ou seja, pegar essa condição final e forçar o sistema de maneira quase estática a voltar à condição inicial, a gente não vai ter uma redução no número de microestados acessíveis, ou seja, pelo processo quase estático, a gente vai estar levando o nosso sistema de novo
para aquela condição sem alterar o número de estados. Ou seja, a gente vai continuar ocupando o número ômega F, ou seja, o ômega final de estados. E se, como o ômega F é maior do que o ômega I, ou seja, a gente não consegue restaurar os estados iniciais da primeira condição que a gente avaliou, então esse processo ele acaba sendo caracterizado como irreversível. A gente não consegue voltar ele é irreversível. Então, em resumo, a equação 7 nos diz que, para um sistema isolado, a variação de entropia, a entropia final menos a entropia inicial, ela vai ser maior ou igual a zero, sendo igual a zero por um processo reversível, que pode ser dado por sucessivos processos quase estáticos, ou irreversível por um processo natural, ou seja, um processo onde eu tenho o aumento da entropia, ou seja, a entropia final maior do que a entropia inicial. E dessa igualdade a gente pode entender que nós acabamos de rever uma interpretação estatística da segunda lei da termodinâmica, que estabelece para nós um critério para a direção de processos naturais e para o equilíbrio num processo isolado. Bom, no próximo conteúdo que a gente vai desenvolver, a gente vai chegar nessa equação para a direção de processos naturais. E lá, então, a gente vai explorar quais são os parâmetros que diminuem ou aumentam, mantendo alguns outros parâmetros termodinâmicos fixos. Então, eu paro por aqui para não ter uma quebra, vamos dizer assim, uma ruptura nos elementos essenciais para conseguir acompanhar tanto o PDF do começo ao fim como o vídeo do começo ao fim, vamos dizer. Então, eu paro por aqui, esperando vê-los em breve, torcendo para estar todo mundo bem, seguro e saudável, e aguardando até a próxima. Abração para todo mundo, gente.